Quando nós estudamos a história das lutas socialistas no Brasil, é impressionante a atividade dos anarquistas nas primeiras décadas do século XX no Brasil. E a repressão policial sempre constante. Vejam. Em 1914, os anarquistas criaram o Centro de Estudos Sociais no Rio de Janeiro. E criaram também em São Paulo, em 1914, o Centro Libertário de São Paulo. Este Centro Libertário de São Paulo quis convocar logo um congresso estadual dos anarquistas, convocando todas as organizações anarquistas da capital e do interior do estado de São Paulo. Esse congresso convocado ele tinha por objetivo tirar delegados para participar da Conferência Internacional Anarquista que iria se realizar em Londres. Como o Rio de Janeiro também aderiu à convocação deste congresso em São Paulo, passou a ser uma convocação nacional. E o pessoal começou a levantar fundos, dinheiro, para se reunir. Vocês imaginem a dificuldade que era reunir gente num congresso em São Paulo em 1914. O sujeito tinha que sair de navio do Rio de Janeiro, chegar em Santos, subir a serra. Outros vinham do Paraná, outros do Rio Grande do Sul. Todo o deslocamento era praticamente feito por navio. No interior vinham por estrada de ferro, por estradas de barro. E com que dinheiro? E se hospedavam onde? Trabalhadores, operários desta época. Entretanto, a guerra de 1914, a Guerra Mundial, eclodiu e ficou impossibilitado de ser realizado o Congresso Internacional Anarquista em Londres. Então o Congresso Nacional convocado e todas as organizações anarquistas brasileiras passaram a realizar comícios pela paz contra a guerra. Claro, porque na guerra o principal prejudicado é o povo, sobretudo o povo trabalhador. Quem morre no campo de batalha são os trabalhadores, são jovens trabalhadores, são jovens pobres. Raramente pertencem à classe rica. A classe rica forma oficiais, que são diferentemente tratados em tempo de guerra. Por isso a paz interessa muito aos trabalhadores. A paz mundial interessa sempre às classes excluídas e oprimidas, porque elas são as primeiras a pagar com fome, bombardeio, frentes de batalha. Em 1915 estava programado um Congresso Internacional da Paz na Espanha, que também deixou de ser realizado por causa da Guerra Mundial. Aí o Rio de Janeiro convocou um Congresso Internacional da Paz para o Rio de Janeiro. Para a realização desse congresso, entre outros anarquistas, tinha a presença de Astrogildo Pereira. O congresso acabou não chegando a ser internacional. Em seguida, o operário José Elias, de que nós já falamos em vídeo anterior, então secretário-geral da Federação Anarquista Brasileira, convocou um congresso anarquista sul-americano para ser realizado no Rio de Janeiro. Também não foi possível se tornar sul-americano. Vieram apenas 2 delegados da Argentina e delegados de 5 estados brasileiros. Mas isso em 1915, vocês imaginem a dificuldade de comunicação. Para você convocar delegados da América Latina por telegrama, explicar o que era, eles se deslocarem como? Como que o sujeito vinha dos Andes, que vinha do Peru, do Equador, da Venezuela para o Rio de Janeiro. Tinha que dar a volta em toda a América Latina, passar pela Patagônia, sei lá por onde, que tinha que vir de navio para chegar nesse congresso. O congresso não se realizou, mas tirou um manifesto contra a guerra. Um manifesto defendendo os trabalhadores e conclamando os trabalhadores do mundo inteiro. Imagina que pretensão, um congresso anarquista no Rio de Janeiro, conclamando os trabalhadores do mundo inteiro a sabotarem as armas, a sabotarem a fabricação de armas, a sabotarem a fabricação de munições para impedir a guerra, a se recusarem a fabricar armas para a guerra, dizendo muito claramente que eram os trabalhadores que produziam os armamentos que faziam as guerras, que, portanto, esses trabalhadores tinham que ter consciência de não produzir mais armas e as guerras cessariam. Este congresso teve um outro mérito também. A imprensa anarquista era variada, haviam diversos órgãos. Então esse congresso decidiu que a imprensa anarquista deveria ter um único órgão unificado. E foi escolhido o jornal Na Barricada, que acabou sendo de propriedade coletiva. Para a curiosidade de vocês, neste jornal Na Barricada participava da direção e da redação João da Costa Pimenta. A título de curiosidade, avô de Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, do Partido da Causa Operária. Em 1915, as greves eclodiam em São Paulo e Rio de Janeiro, sobretudo. No Rio de Janeiro, em 1915, houve uma greve de padeiros, garçons, empregados de hotelaria, que teve adesão dos choferes do Rio de Janeiro. Foi uma greve fantástica. A greve dos choferes foi total. Nenhum carro, nenhum automóvel circulou no Rio de Janeiro durante a greve. A dos padeiros e os empregados de hotéis foi parcial.
Mas os choferes que haviam prometido continuar até o fim em solidariedade aos padeiros e garçons arregaram. Quando conseguiram as suas vitórias, saíram fora e deixaram os empregados de restaurantes, hotéis, padeiros sozinhos, e eles perderam a batalha da greve. Mas 4 meses depois, os choferes resolveram fazer nova greve porque acharam pouco o que tinham conquistado. E aí se ferraram. Aí eles não conseguiram apoio de outras categorias. Eles haviam traído a categoria anterior, ficaram isolados. E curioso, o espírito de luta dos anarquistas na época era uma coisa muito radical. O jornal Na Barricada, sobre essa greve dos choferes, dizia o seguinte, eu vou ler para vocês o que ele dizia. Ele dizia: greve pacífica é por si mesmo perdida. Greve absurda. O grevista é um homem fora da lei e, consequentemente, deve agir fora da lei. Vocês imaginam que grau de luta tinham os trabalhadores da época? Quando a gente vê hoje a greve regulada pelo Ministério do Trabalho, não, essa categoria pode fazer greve, esta não pode, esta greve é ilegal. Não, esta tem que ter 30%, tem que continuar trabalhando. Isso é a chamada greve pacífica. Isso não passava pela cabeça dos anarquistas em 1915. E as greves e os comícios se sucediam em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o chefe de polícia, que chamava-se Aurelino Leal, hoje esse nome Aurelino Leal dá nome a um município do interior da Bahia. O chefe de polícia proibiu as manifestações, os comícios e as greves. Não é uma coisa que dizer nada. Em julho, 2.500 pessoas, que equivaleria hoje a 25 mil pessoas, considerando a população da época, marcharam em direção à fábrica de tecidos Corcovado, que havia ameaçado demitir trabalhadores. A polícia interveio, pancadaria para todo lado, o delegado do 10º distrito foi apedrejado, foi ferido na cabeça, houve 10 prisões, muita pedrada, muita porradaria, como sempre, a polícia a serviço da ordem dos patrões, da ordem do sistema. Em nome da ordem, reprimindo, como sempre, os trabalhadores. Isso é uma coisa que sempre existiu desde os tempos dos centuriões romanos. Entretanto, o desenrolar da Guerra Mundial arrefeceu as greves e a luta dos trabalhadores, porque o país todo mergulhou na defesa da pátria. Foi criada a Liga de Defesa da Pátria. O presidente da República era Venceslau Braz. Em todas as cerimônias se hasteava a bandeira brasileira e se cantava o hino nacional. O patriotismo falou mais alto. Os anarquistas não gostam do patriotismo, eles são internacionalistas por excelência. Mas ficava difícil organizar os trabalhadores no momento que a pátria toda se mobilizava, pedia voluntários para o tiro de guerra, para aprender a manusear armas, se fosse preciso que o Brasil entrasse na guerra e para defender a própria nação que poderia ser atacada durante a guerra. Qualquer ato, qualquer palavra que pudesse ser compreendida como antipatriotismo era um Deus nos acuda. A pessoa era apedrejada, linchada, jogada fora, era amaldiçoada. Porém, em 1917, por causa da própria guerra, a carestia era imensa. O custo de vida disparou. O povo começava a passar fome. Não tinha dinheiro para comprar comida, remédio, pano, tecido, o dia a dia. Então os comícios se sucediam contra a carestia e os oradores eram os mais radicais possível. Eles convocavam o povo a atacar os armazéns de comida. Na luta contra a carestia e pela proteção à classe trabalhadora, uma delegação de operários, de trabalhadores, incluindo anarquistas, marcou uma agenda no Palácio do Catete com o presidente Venceslau Braz, que em princípio aceitou recebê-los, dizendo: eu recebo dos poderosos aos mais humildes. Mas não recebeu essa delegação operária, alegando que no meio dela haviam anarquistas conhecidos, agitadores, que ele não podia aceitar isso. Em troca, os trabalhadores informaram que trabalhador não é humilde, que trabalhador tem dignidade. E, digamos assim, o pau quebrou daí em diante. Comícios, greves. Na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, o deputado Maurício de Lacerda defendia os trabalhadores. E o deputado Antônio Carlos de Andrada, dos Andradas de Minas Gerais, dos Bonifácios de Andrada, vinham desde essa época. É uma oligarquia que existe até hoje em Barbacena. Esse Antônio Carlos, mais tarde, foi presidente da província de Minas Gerais. Ele deu nome a uma avenida no Rio de Janeiro, no centro da cidade, chama-se Avenida Presidente Antônio Carlos. Esse Antônio Carlos era o porta-voz da reação, era o porta-voz da burguesia, da oligarquia no poder. Atacava nos seus discursos os trabalhadores com os mesmos discursos de hoje. São agitadores, é uma minoria, não representa a classe trabalhadora não quer envolvimento com esses agitadores, são anarquistas que foram expulsos dos seus próprios países. Tudo que a gente conhece hoje em dia era o mesmo discurso há 100 e poucos anos atrás. E a agitação nas ruas, nas fábricas, crescia por conta da carestia.
e iria acabar desembocando na grande greve geral que o Brasil conheceu em 1917, que começou em São Paulo e se alastrou para o Rio de Janeiro, para parte de Minas, Rio Grande do Sul, e que será o motivo do nosso próximo vídeo. Um abraço! Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.